Qual é o maior segredo do mercado de ações? Aquele que permite que você limite as suas perdas, mas que você ilimite os seus ganhos. Quer saber a resposta? Assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala, sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com. E nesse vídeo eu quero contar a você, compartilhar com você o maior segredo no mercado de ações que poucas pessoas sabem aproveitar. Não só vou falar, mas vou mostrar em números para que você entenda e de fato acredite que isso é possível, tá? Então, se esse é um vídeo que você estava esperando, que você está curioso, que você quer assistir, já deixa teu like desde agora, você já sabe que vai ser legal. E também, se você ainda não for inscrito no canal, clica no botão vermelho que diz aqui embaixo inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Vamos lá, eu vou explicar, mas primeiro eu quero compartilhar com você qual é o termo que permite que você tenha perdas limitadas e ganhos ilimitados no mercado de ação. Isso é assimetria. É exatamente isso que acontece no mercado de ações. Rafael, mas o que quer dizer? Como assim limitar perdas e limitar ganhos? Basicamente é o seguinte, o máximo que você pode perder quando você investe numa ação é 100% do valor, ou seja, todo o dinheiro que você investiu naquela ação específica pode ser perdido. Porém, o máximo ganho não é 100%. O máximo que você pode ganhar não é apenas dobrar de valor. Ela pode dobrar, pode triplicar, pode multiplicar por 5, pode multiplicar por 10. Isso é ilimitado. A gente teve casos recentes, obviamente são totalmente excepcionais, como a Magazine Luiza, que ela multiplicou por mais de 200 o valor dela, o preço da ação dela. Então, existem essas possibilidades, existem também com empresas mais sólidas, mais consistentes, obviamente com fatores de multiplicação menor, mas que isso é possível, sobretudo para quem investe com foco no longo prazo, para quem mantém aquela carteira. E aqui entra o segundo segredo, que eu não tinha nem comentado no título. O segundo segredo é justamente a diversificação. Por que a diversificação? Para diluir o risco. Não adianta nada você pensar, Rafael, se minha perda é limitada, então eu vou pesquisar agora qual a melhor ação do momento e eu vou investir só nessa melhor ação do momento. Você concentra todo o seu risco no único ativo que, por melhor que ele possa parecer, pode ter uma virada, pode existir algum problema, pode do nada aparecer alguma fraude, alguma crise muito grande e aquela empresa, aquela única empresa vir a quebrar e você perde todo o seu dinheiro. Por quê? Porque você concentrou na única empresa. Então a segunda característica que você precisa adotar em seus investimentos é justamente a diversificação. E aí vem aquela pergunta, Rafael, mas quanto diversificar? Porque tem muita gente que fala, não, você tem que diversificar até um tal número, mais do que isso você está pulverizando. Na minha opinião, pulverização é uma das maiores babaquices que existe no mercado, tá? E por que eu acho que pulverização é babaquice? Porque se você tem um método para investir, e a minha recomendação não é que você escolha o método A, o B ou o C, é que você escolha um método que você ache que é consistente, pode ser o que eu uso, pode ser o que o Décio Bazin ensina, pode ser o que, sei lá, qualquer outro investidor, qualquer outro livro, qualquer outro curso ou qualquer outra casa de análise ensina. Você escolhe um método e segue ele à risca. E se aquele método, baseado naquele método, você consegue escolher, coloca lá os filtros e você identifica 20, 30, 40, 50 empresas que seja, você deveria investir em todas essas empresas, já que todas elas estariam aprovadas pelo seu método. Você não deveria nunca limitar as empresas por uma quantidade X. Ah não, eu vi aqui que passaram, 40 empresas nesse meu método, mas eu vou pegar só as 10 melhores ou só as 15 melhores. Por que eu acho que isso é a maior besteira que você pode fazer? Porque o investimento em ações não é um jogo de adivinhação, é um jogo de probabilidade. E sempre que você tenta adivinhar alguma coisa no mercado de ações, as chances de você errar são muito grandes. Então quando você pega 40 empresas e quer escolher as 15 melhores por qualquer que seja o motivo, provavelmente você vai cometer alguns erros. Então é muito melhor você investir em todas aquelas que passaram no seu método, obviamente respeitando os valores que você vai investir, para que com isso você diversifique ao máximo e assim, de fato, amplie suas possibilidades de ganho. Eu peguei um exemplo, eu criei na verdade um exemplo que ele é bem proporcional, bem homogêneo para você entender como isso funcionaria, em que você teria 10 mil reais para investir em 10 empresas. Longe de mim, não estou recomendando que você invista apenas em 10 empresas, tá? Como eu tinha falado, para mim você tem que diversificar o máximo que puder, contanto que esteja dentro do teu método, tá?
Então você pega 10 mil reais para investir em 10 empresas, então seria R$1.000 em cada uma dessas empresas. E aí depois de 5 anos, o que é que teria acontecido com essas empresas? Eu selecionei, eu escolhi, eu criei na minha cabeça, tá, um caso que na minha opinião é totalmente proporcional, mas que dá resultados assimétricos. Então a questão foi a seguinte: dessas 10 empresas, como é que elas se comportaram? Então, uma delas multiplicou o seu valor de mercado, o seu preço, por 1,1, ou seja, teria subido 10%, e a outra dividiu o valor por 1,1. A terceira multiplicou por 1,3, a quarta dividiu por 1,3. A quinta multiplicou por 1,5, a sexta caiu o seu preço por 1,5. A oitava, a sétima, multiplicou por 2 o seu preço. A oitava dividiu por 2 o seu preço. A nona multiplicou por 10 o seu preço. E a décima dividiu por 10 o seu preço. Ou seja, 5 subiram, 5 caíram. Teriam sido 5 acertos e 5 erros nas suas escolhas de empresas. Tudo numa mesma proporção de multiplicação e de divisão. Qual o resultado disso? Vamos dar uma olhada agora. Então vamos lá, no primeiro caso, que multiplicou por 1,1, as ações dessa empresa passaram a valer R$ 1.100. Da segunda empresa, que dividiu por 1,1, elas passaram a valer R$ 909,09. A terceira, que multiplicou por 1,3, passou a valer R$ 1.300. A quarta, que dividiu por 1,3, passou a valer R$ 769,23. A quinta, que multiplicou por 1,5, passou a valer R$ 1.500. A sexta, que dividiu por 1,5, passou a valer R$ 666,67. A sétima, que multiplicou por 2, passou a valer R$ 2.000. A oitava, que dividiu por 2, passou a valer R$ 500. A nona, que multiplicou por 10, passou a valer R$ 10.000. E a décima, que dividiu por 10, passou a valer apenas R$ 100. No início, você tinha investido R$ 10.000. E qual seria o total então agora? Seria R$ 18.844,99. Isso então representaria uma alta de 88,45% da sua carteira. Mesmo que as relações tenham se mantido proporcionais, aquela possibilidade de você ganhar ilimitado e perder limitado faz total diferença para quem tem esses investimentos com foco no longo prazo. E aí muita gente faz, não, Rafael, mas a queda não foi nos mesmos percentuais. Nem poderia ser, não pode ser nos mesmos percentuais. Por que que não pode? Porque uma empresa só pode cair no máximo 100%. E se uma empresa, por exemplo, ela subiu 200%, como é que eu faço o negativo dela, vamos dizer assim? Não dá para fazer. O que a gente pode fazer é usar os mesmos fatores para multiplicar e dividir e mostrar a você que no final das contas a possibilidade do ponto de vista assimétrico de ganho é ilimitada e a possibilidade do ponto de vista assimétrico de perda é limitada, a não ser que você esteja jogando com opções ou outras formas de alavancagem, tá? Então, como eu tinha falado, aqui não tem nada a ver com previsão, é uma questão de você jogar com probabilidades, a questão de você escolher um método que te faça selecionar boas empresas e que com isso você aumente as suas chances de acertar, aumente as suas chances de você ter êxito no longo prazo. Aqui o que acontece na maioria dos casos é que você pode até escolher uma boa empresa, ela começa a subir um pouquinho, sei lá, subiu 20, 30, 40, 50%, você vai lá e já vende por qualquer que seja o motivo. Não, vou botar esse 50% no bolso. Muitas vezes é uma empresa que poderia se multiplicar por várias vezes. E tem muitas vezes que acontece o contrário, em que as empresas começam a cair e aí o que você faz? Você muitas vezes termina investindo mais nela para baixar o seu preço médio e aí faz com que muitas vezes você venda uma empresa que seria uma ótima oportunidade de crescimento da sua carteira e termine gastando o seu dinheiro com empresas que estão caindo porque na verdade elas vão se tornar ou já estão se tornando ou já são um mau investimento, uma má empresa para você investir. Rafael, o que você quer dizer com tudo isso? Eu vou fazer perguntas bem simples agora que eu acho que vai facilitar ainda mais a sua compreensão. Para pensar no seguinte, quando você investe em ações, você na verdade está investindo em empresas. Quando você compra uma ação, é um pedaço de uma empresa. Quem não entende isso nunca vai conseguir entender como é a sociedade, tornar-se sócio de uma empresa e investir com foco no longo prazo. Não é um jogo de curto prazo, você investir hoje e ganhar amanhã. Não, é investir hoje e você construir um patrimônio para você poder viver de renda lá no futuro. Esse é o jogo. Então quando você entende, quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa, o jogo começa a mudar. Primeiro ponto. O segundo ponto, bora pensar em dois tipos de empresa. Uma delas é boa
e a outra é ruim. Ah, Rafael, qual é o critério? Não importa qual o critério. Vamos dizer que você tenha critério e pelo seu critério uma delas é boa, seja porque não. Ela é boa por quê? Porque nos últimos 5 anos ela teve lucro. E a outra é ruim por quê? Sei lá, porque nos últimos 5 anos ela teve prejuízo, tá? Vamos pensar assim. Para o próximo ano, para o ano seguinte, qual dessas empresas tem mais chances de ser boa? Para o futuro, qual dessas empresas tem mais chance de ser boa? Aquela que já é boa ou aquela que é ruim? Como eu tinha falado, não é questão de adivinhar, é questão de probabilidade. Existe uma probabilidade muito maior de uma empresa boa continuar sendo boa do que uma empresa ruim passar a ser boa. Para isso, vou dar agora 2 exemplos para você. Vou falar da empresa 1 e da empresa 2, tá? Não vou revelar o nome delas agora, mas são casos reais. Empresa 1. A empresa 1 é uma empresa que teve lucro nos últimos 10 anos consecutivos de lucro, e ela tem dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que tem em dívida. Essa é a empresa 1, tá? E a empresa 2 é uma empresa que teve prejuízo nos últimos 4 anos, que está afundada, atolada em dívidas e ainda com suspeitas de fraudes fiscais. Dá para ficar bem claro quem é a empresa boa e quem é a empresa ruim nesse jogo, tá? E agora eu vou revelar quais seriam essas empresas. A empresa 1 é a Ambev. A B é V3 e a empresa 2 é a Via Varejo, VVAR 3. Tá bem claro aqui que uma é boa e a outra é ruim. Adivinha qual delas o pessoal vem mais me perguntar? Surpreendentemente é a VVAR, a Via Varejo. Por quê? Porque as pessoas teimam em querer não jogar com as probabilidades. Querem acertar quem é aquela outra que está quebrada no fundo do poço e pode milagrosamente se multiplicar, quando as chances disso acontecer são muito pequenas. Isso não impede que dentro da sua carteira você comporte um pequeno percentual para você fazer suas apostas. Eu faço isso. Vários investidores fazem isso, de sucesso ou não, fazem isso. Você tem um pequeno percentual para você jogar com essas probabilidades. Você faz umas apostas, a empresa está quase quebrando, mas se virar aqui eu posso ter um ganho, beleza. Mas você fazer disso a sua estratégia de investimento, você fazer disso o seu primeiro investimento na bolsa, na minha opinião, é uma das maiores bobagens, uma das maiores burrices que você pode fazer na sua vida, nos seus investimentos, na sua construção de patrimônio com foco em criar um futuro muito melhor, não só para você, mas para sua família também. E é justamente isso que eu ensino na Sociedade Milionária. Eu criei um método para escolher boas empresas. E quando eu jogo esse método nas empresas do mercado, eu consigo identificar 20, 30, 35, varia a quantidade de empresas, mas eu consigo identificar várias empresas que me dizem, não, essas aqui são boas empresas, são empresas que passam no vestibular da Sociedade Milionária. Logo, são empresas que eu acredito que eu devo investir para aumentar as minhas probabilidades, para aumentar as minhas chances de ter sucesso lá na frente. Que fique bem claro, não é prever o futuro, eu nunca tento prever o futuro. Sempre que alguém me pergunta, Rafael, você acredita que essa empresa vai subir quanto? Não sei. Você acredita que o Ibovespa vai estar em quanto no final do ano? Não sei. Você acredita que o Brasil ou que o mundo vai se recuperar da crise causada pela pandemia do coronavírus? Não sei. O que eu posso fazer é jogar com as probabilidades, jogar com os números, jogar com os históricos e trazer respostas. Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, da crise do coronavírus, tem gente que fala que em 6 meses vai ser superada, tem gente que é em 1 ano, tem gente que não, há 2 anos, e aí os mais macabros, sei lá, 5, 10 anos para o mercado se recuperar. E você fica pensando, eu vou tentar adivinhar? Não. Se eu sei que o meu jogo de investimento é do longo prazo, eu quero investir para os próximos 20, 30 anos, mesmo que a crise durasse 10 anos para poder voltar aos patamares, isso não ia afetar a minha estratégia, que é de um prazo ainda mais longo. Então, para mim, a crise vai ser só uma história. Essa que é a questão. E eu acho que é dessa forma que você deve pensar, tá? Caso você queira saber mais sobre a Sociedade Milionária, sobre o método que eu utilizo, que eu ensino para escolher boas empresas para investir com foco no longo prazo, só você acessar sociedademilionaria.com, o link está aqui embaixo, né, no vídeo, acabou de aparecer aqui que eu mostrei para você, também está na descrição do vídeo e também está no primeiro comentário, tá? Eu recomendo que você pelo menos conheça para saber um pouco mais, inclusive eu ofereço 7 dias 100% gratuito para você testar e ver se a Sociedade Milionária funciona para você. Se não testar, se você pedir seu dinheiro de volta, tem toda essa facilidade para você poder aproveitar, testar e ter a certeza de que ela é a melhor alternativa para você. E antes de terminar esse vídeo, eu queria te fazer só uma pergunta. Qual é a nota que você dá para o seu controle emocional na Bolsa de Valores? Você acha que é uma pessoa que consegue tomar boas decisões mesmo sob pressão, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de quedas muito fortes? Ou você é uma pessoa que ainda se abala muito? De 0 a 10, qual é a sua nota? Deixa um comentário aqui embaixo que eu quero muito saber. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.